passando ali pela Prudente de Moraes, tá certo? Olha, vamos começar a nossa conversa aqui hoje? O uso, Ediva Martins e nossos queridos ouvintes, de medicamentos para tratar obesidade e diabetes tem crescido aí nos últimos anos. Com certeza você já deve ter ouvido falar, né? Impulsionado justamente pelas novas descobertas científicas, pela busca, né, por soluções eficazes. Especialistas alertam para os riscos do uso de versões manipuladas e alternativas de análogos do GLP-1 e GIP, né? Como a semaglutida, a tirzepatida, né? Pois é, gente, que podem aí comprometer a segurança e a saúde dos pacientes. E aqui a gente deve provavelmente pensar, porque esses medicamentos, gente, eles são muito caros, né? E acaba sendo aí uma alternativa, de repente, né? A gente manipular, talvez saia aí um pouquinho mais barato. Mas, ó, para esclarecer, tirar as nossas dúvidas, principalmente falar sobre os perigos dessa prática, gente, e orientar aí sobre o tratamento adequado dessas doenças, a gente vai conversar com a endocrinologista Raíssa Castro, tá conosco hoje, seja muito bem-vinda, viu, Raíssa? Prazer ter você aqui com a gente, pra gente falar sobre esse assunto que eu acho que mais do que tá em voga, né? Muito. Porque hoje é muito fácil chegar a dizer: vou ao médico porque eu quero que ele passe ali um medicamento, porque eu quero quase que um milagre, né? Isso que as pessoas querem, né? Quero daqui pra, né, o carnaval, pronto. Secar 5 quilos. Exatamente, né? E aí que mora o perigo, né, Raíssa? Seja muito bem-vinda. Prazer. É bem isso que a gente... Muito obrigada pelo Nada, convite, prazer é nosso. Pela oportunidade de trazer informações tão importantes para o público de Natal e no mundo inteiro, não é verdade? Então, assim, cada dia mais assim, divulgado a possibilidade de uso dessas medicações, inclusive sem a necessidade de prescrição médica, com a compra facilitada. E isso faz com que as pessoas tenham acesso mais fácil a esses medicamentos nas farmácias. E o boom do uso da medicação como uma grande novidade. Então, milagre, promete grandes perdas de peso. Ele realmente é muito bom para os pacientes que precisam, para os pacientes que têm obesidade, que têm sobrepeso com comorbidades associadas. A gente tem resultados excelentes no tratamento, com estudos de longo prazo provando isso. Então, as medicações, elas não são ruins para pessoas que têm indicação de fazer uso delas. O que a gente tem visto é o uso indiscriminado mesmo, para, às vezes, perdas modestas de peso, às vezes a pessoa não está com sobrepeso, não está com obesidade, aí usa ali para aquela queima de gordurinha localizada que ganhou no veraneio. Então, a moda de Natal que está acontecendo é as pessoas buscarem a Mounjaro, que é hoje em dia a mais famosa, que é a tirzepatida, para essa finalidade. E aí a gente cai sobre uma grande seara, porque a medicação ainda não está disponível no mercado brasileiro, embora tenha sido aprovada pela Anvisa. Então, ela não é proibida de ser usada aqui no Brasil. Mas, até o presente momento, não temos disponibilidade dessas medicações. Qual é o risco do consumo desse tipo de medicamento, a Mounjaro, já que nós estamos falando, não sendo comercializado ainda no Brasil? Então, o risco maior é de versões alternativas e manipuladas. A procedência? A procedência da medicação. Muitas vezes a gente não tem ali o controle sobre a temperatura, sobre a biodisponibilidade daquela medicação, o quanto que certamente tem de miligramas naquela dose, a contaminação cruzada que pode ter de outras medicações naquele medicamento. A gente não tem esse controle. Veja que para ser liberado um medicamento como esse nos Estados Unidos, a FDA, existe como se fosse uma inspeção muito grande em cima disso. Então, é uma exigência grande. E aí, rapidamente, essas medicações são divulgadas de forma manipulada, de forma alternativa, pode colocar em risco a saúde do indivíduo, porque a gente não tem como prever o que vai acontecer com ele. Doutora Raíssa, essa medicação, geralmente ela é usada para diabetes, né? Os Ozempics da vida, Ribelsus e tal, e o Mounjaro também. Isso. E aí, você não é diabético e toma por uma questão estética, né? Não, vou tomar porque aqui emagrece daqui para o carnaval, quero estar bem magrinho, saradinho, sem... E saradinho, nem magrinho pode ser, sarado
Talvez Sarado não. talvez não, né? Sarado talvez não. E aí, ele é prescrito para diabetes? Isso pode trazer problemas? Existem da saúde? alguns riscos do uso Sim. da medicação de forma sem acompanhamento médico, pois eles trazem efeitos colaterais da própria classe, como o retardo no esvaziamento do estômago. Então pode atrasar, a pessoa pode ter muitas náuseas, aquilo pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo, pode aumentar a sensação de refluxo, pode piorar o trânsito intestinal, causando constipação intestinal, inclusive até situações de constipações graves que precisem de intervenções médicas para serem resolvidas. Até cirúrgicas, né? Inclusive cirúrgicas podem acontecer. Então é importante esse acompanhamento, né, do médico para ele dosar, ver se você tem a indicação de fazer uso do medicamento, se você tem realmente, é portador de obesidade, é portador de sobrepeso, que tem ali uma comorbidade associada. Por exemplo, eu não estou com obesidade, mas eu estou com excesso de peso e aquilo está me trazendo uma hipertensão, aquilo está me trazendo um pré-diabetes, aquilo está me trazendo um colesterol alterado, uma artrose. Então são coisas que a gente pode reduzir o risco quando a gente perde peso do paciente. Mas para uso e finalidade puramente estética, não existe essa indicação de bula ainda. E acredito que nem vai existir, porque a indicação realmente, desde o princípio, foi para controle de diabetes e os estudos foram avançando e vendo que aquilo podia se aplicar para o público de obesidade. E hoje em dia a gente sabe que estamos vivendo uma pandemia de obesidade e de sobrepeso. Sim, doutora Raíssa, a gente observa muito, porque como a gente falou aqui, existe hoje em dia a possibilidade de você, de repente, manipular esse medicamento. São medicamentos que são praticamente, acho que todos eles fabricados fora, né, do nosso país, são importados. E existe essa possibilidade de fazer esse medicamento aqui, de manipular, porque às vezes a gente não... Como é que a gente sabe que aquela fórmula é a mesma, né? Porque não tem todo um processo assim do medicamento. Ah, não, mas aqui a fórmula é um segredo, não tem como, né? Tem como a gente fazer igualzinho, sabe, assim, porque acaba gerando a gente fica até meio apreensivo, né? As pessoas têm uma certa apreensão com o medicamento genérico. Imagine com o medicamentos manipulados, né? E injetáveis, né? Sim. Então, existe essa preocupação, e principalmente porque não temos assim como ter a certeza de que aquilo foi igualmente copiado e que existe o grau de pureza, que existe o grau de biodisponibilidade, o quanto que eu injeto e o quanto que aquilo vai fazer alguma ação positiva em mim. Não sei. Eu posso injetar e aquilo fazer ação demais. Ou eu posso injetar e aquilo fazer ação de menos. Não temos como prever isso através de medicamentos manipulados ainda. Porque a gente não tem inspeção, aquela inspeção rigorosa que existe para os grandes laboratórios, que é o fabricante. E esse medicamento manipulado, ele não passa pela questão ali da Anvisa, né? Não passa pela questão da Anvisa. E aí a questão da inspeção fica bem prejudicada mesmo. E aí os pacientes conseguem acesso por via internet, por site, por mercados alternativos, colocando às vezes por valores menores, né, valores doutora? menores que são mais atrativos. E isso vai trazendo para o paciente ali aquela corrida de eu quero mais barato, eu quero usar, porque minha amiga está usando, perdeu 10 quilos, eu preciso também disso. E a gente precisa ter muito cuidado nesse tipo de uso desses medicamentos, porque pode colocar em risco a saúde da pessoa e ainda existe outra coisa que está acontecendo, além da manipulação, é a falsificação de alguns medicamentos. Nossa, pior ainda, né? Pior ainda. Aqui eu não estou falando do Mounjaro, mas estou falando do Ozempic. Sim. Existiu uma denúncia no Rio de Janeiro acerca de canetas de Ozempic que não continham a medicação Ozempic, mas sim insulina. Você imagine aplicar em você que não tem diabetes alguma quantidade de insulina, aquilo vai colocar a sua glicose nos pés, vai baixar muito a sua glicose e aquilo pode trazer até uma situação de coma e morte. Nossa. Então, o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso é importante a gente alertar as pessoas para que utilizem a medicação que venha do laboratório original, que seja comprada via original e não via manipulada ou via internet por sites alternativos. Pois é, gente, fica aí mais do que esse alerta aí, né? Porque o pessoal hoje realmente quer saber só do emagrecimento, o resto da saúde em si, né? Porque interfere na saúde, com certeza absoluta. Qual é a contraindicação mais grave para quem usa um
medicação dessa aí, um Ozempic, Mounjaro, por exemplo, se você tem problema na tireoide, isso agrava mais? Pode dar uma contraindicação? Existe uma contraindicação de bula acerca do uso do análogo do GLP-1, né, que é a molécula, para pessoas que têm um câncer específico da tireoide, bem raro, inclusive, chamado carcinoma medular da tireoide. Para esse público, eu tenho a contraindicação formal de uso. Para outras doenças da tireoide, eu não tenho esse tipo de contraindicação. Então, é um público bem seleto de contraindicação, assim, absoluta. Mas existem outras contraindicações. As pessoas que têm um refluxo muito grave, não toleram um medicamento que possam retardar mais ainda o seu esvaziamento gástrico. Pessoas que possam ter também uma constipação de longo prazo, podem piorar esse tipo de sintoma. Então, nesses casos, a gente vai avaliar muito individualmente, não dá para sair prescrevendo aleatoriamente para essas pessoas. Doutora, eu conheço uma pessoa que no ano passado teve uma pancreatite. E uma das primeiras perguntas, um dos primeiros questionamentos feitos ali pelo médico foi justamente esse: você utilizou algum medicamento desses, assim, né, para emagrecer ou para diabetes, enfim, nesse último ano? Tem algum estudo? Existe realmente alguma referência com relação a isso? Pode causar, enfim, ou não sei, que tipo de relação tem com a pancreatite? Existe um risco. Esse risco ele não é elevado e é descrito em bula. Então, a gente acaba orientando assim, aos pacientes também acerca disso, sobre esse efeito, na verdade, um efeito colateral da medicação que pode existir, não é muito comum, mas pode acontecer. Então, também é outro fator que a gente tem que alertar. Sim. De repente, né, tá utilizando ali, você vai estar também prejudicando até certo ponto, né, o seu pâncreas também, né? Pois é, e aí, Edivan Martins, a gente precisa pensar no correto, né, doutora? O que é mais certo ali? Estou pensando em fazer um tratamento, né, para obesidade, para diabetes. Quais são as recomendações fundamentais, né? Como a gente, e como a senhora bem colocou aqui já, a gente está num mundo em que uma das principais doenças daqui a alguns anos, se já não é a própria obesidade, né? Então, assim, como é que a gente pode, né, tratar da maneira certinha, né? Junto ali, né, ao endocrinologista. Isso. Como é que a gente faz? Primeira coisa, buscar ajuda. Então, buscar um profissional que tenha seriedade, que esteja registrado no conselho como especialista. Existe isso também, porque o profissional ele pode não ser registrado como especialista e prescrever as medicações, afinal de contas, ele é médico. Então, ser registrado como especialista, endocrinologista. Existem muitos nutrólogos que trabalham de forma muito correta, muito séria e acabam tratando também obesidade, diabetes, cardiologista também às vezes acaba ajudando também nesse tipo de tratamento, mas o especialista mesmo no tratamento de obesidade, a princípio é o endocrinologista. Então buscar ajuda do endocrinologista, do nutricionista, de um profissional de educação física para atrelar a estilo de vida saudável ou seu processo de perda de peso e emagrecimento, controle de suas taxas. Se for o caso de prescrição de análogo de GLP-1, isso vai ser avaliado pelo médico e fazendo de acordo com o que o paciente deseja também. Que eu posso ter indicação, dizer assim, olha, você tem indicação de fazer uso do medicamento. E o paciente dizer, doutor, eu não quero usar. Eu não vou obrigar o paciente a fazer uso do medicamento que ele não está querendo no momento. Então, ali de acordo, a gente faz ali a prescrição da medicação. E se for o caso de ele aceitar, doutor, eu acho que eu posso usar o Mounjaro, eu tenho condição financeira para isso. Hoje em dia, o nosso fluxo de atendimento está sendo via importação, através de empresas corretas, empresas sérias que acabam trazendo essa medicação ou dos Estados Unidos ou da Europa, acondicionado em um isopor com a temperatura adequada, com o tempo de viagem adequado. Então, às vezes o paciente viaja para o exterior, principalmente para a Europa, que lá existe aí uma flexibilidade maior dessa prescrição também, e consegue trazer consigo uma quantidade para uso individual por 6 meses. Não estamos falando aqui de trazer 100, 200 canetas de Mounjaro, que é o que a gente tem visto também como nas notícias, como apreensão de inúmeras canetas de Mounjaro. Meu Deus, o pessoal trazendo para usar e para vender. Para revenda, o que também não é adequado. E isso daí a gente tem visto pelo Código de Ética Médica, no capítulo 8, artigo 69, a gente verifica que o médico ele é vedado de vender a medicação no seu consultório
e de aplicar ali porções daquela medicação no seu consultório também. Então, além disso, a gente precisa ter esse cuidado em relação aos medicamentos. Até porque, doutora, assim, pelo que a gente sabe, né, e percebe, essa medicação também, ela é uma medicação que ela precisa ser muito individualizada, né? Existe ali um determinado, eu não sei se é ml, não sei como é que funciona, mas que você se aplica, né? Não pode ser indiscriminado, né, essa aplicação. Não pode ser indiscriminado, existe uma titulação de dose em que eu começo com uma dose pequena e vou progredindo até uma dose máxima ou até uma dose máxima que o paciente possa tolerar, que a pessoa possa tolerar. Sim. Digamos, sua amiga está tomando 15 miligramas, que é a dose máxima do Mounjaro, da tirzepatida, não necessariamente você vai precisar tomar 15 miligramas. Então, cada pessoa vai ter sua dose individualizada ali com um profissional. Começando a dose mínima de 2,5, chegando à dose máxima de 15 miligramas, uma vez por semana. E, além disso, a gente precisa orientar que não existe isso de prescrição de injeção uma vez por dia. Nem de Mounjaro, nem de Ozempic, que também foi outra modinha que acabou surgindo. O pessoal estava se aplicando todo dia? Todos os dias. Meu Pequenas Deus do céu. dosezinhas de Ozempic, que é a semaglutida, para o tratamento de obesidade e sobrepeso. Então, esse tipo de prescrição a gente também precisa individualizar. Mais do que tudo, é prudente que você procure um especialista, né? Procure um médico, você não está tomando, porque eu tomei e perdi 8 quilos e vou aplicando uma vez por semana, ou todo dia e tal, não. É um acompanhamento para você fazer uma avaliação geral. É muito grave, a gente vê muitos casos de pessoas que se automedicam, né? E que se submeteram a cirurgias, a constipação, ficar com muita náusea, diarreia contínua. Cada um tem uma certa reação. Então, o acondicionamento é importante. Ninguém sabe como é que chega esse produto aqui, de onde vem, o procedimento e tal. E quando é que isso chega oficialmente no Brasil? Fala-se que em março já oficialmente será liberado no Brasil. A previsão é agora no primeiro trimestre ainda. E aí a gente está com uma grande ansiedade para que chegue de fato, para que a gente possa oferecer aos pacientes com obesidade e sobrepeso um tratamento adequado, um tratamento em que ele possa ter segurança em ir lá adquirir a medicação, embora a gente saiba que o valor às vezes vai ser bem acima do que as pessoas pagam para um tratamento de obesidade e sobrepeso, mas que para algumas pessoas ali pode ser uma medida salvadora, uma medida que possa ajudar naquela questão da obesidade, de controle das taxas. Esse Mounjaro veio com força, né? Qual é a diferença dele para o Ozempic? Então, ele é mais potente, ele resolve mais rapidamente? Ele tem uma molécula, os análogos de GLP-1, né? Na verdade, essa classe são incretinas, são como se fossem hormônios do intestino. Eles vão ajudar na sinalização ali para o cérebro de que já entrou comida dentro do meu tubo digestivo. O Ozempic, ele age em um receptor. E a tirzepatida, que é a Mounjaro, ou o Zepbound, que também é outro medicamento, outro nome utilizado lá fora, ele age em 2 mecanismos, que é no hormônio GIP, que você falou antes, e o GLP-1. Então, esses 2 hormônios é como se fosse uma dupla via de bloqueio. E ainda está para existir outra medicação que vão por 3 vias. Essa ainda está para ser lançada, prometendo aí perdas de peso que podem até se assimilar ou ultrapassar uma cirurgia bariátrica. Minha nossa! Isso aí vai ter que ser mais do que regulamentado, vai ter que ser um negócio, um livro. O Ozempic hoje senão, é comercializado mais ou menos em que valores aqui? Por volta aí 5 mil? R$1.200 a caneta de 1 miligrama. E aí o Wegovy, né? O Wegovy já surgiu para ter uma dose maior. O Wegovy é esse que a gente toma para ressaca? Esse é baratinho. O Wegovy. Esse Wegovy pode chegar a uma dose mais alta do Ozempic, né? Que é a semaglutida. Pode ser vendido aí por volta de uns R$1.800 para mais ou menos o tratamento para um mês. E o Mounjaro? O Mounjaro no Brasil está previsto chegar em torno de uns R$2.500. Hoje em dia as pessoas estão adquirindo aí via importação por volta de uns R$5.000, R$6.000. Não é barato, né? Não é barato mesmo. E outra coisa que eu acho que é importante da gente tratar aqui, doutora,
o que a gente observa hoje em dia, acho que talvez, não sei exatamente qual o medicamento utilizado, mas a gente vê pessoas emagrecendo de uma forma que a gente olha para elas e acho que já está ao contrário. A doença antes era a obesidade e agora a doença é a magreza, né, excessiva. Realmente, chega num momento em que eu acho que a pessoa para de ter essa noção, né, do uso do medicamento, chega num aspecto físico que não é o mais bonito, não é o mais legal e principalmente está trazendo ali diversos problemas para a saúde da pessoa. Sim, e é importante que a gente tenha essa percepção, principalmente quem tiver o seu paciente junto de você, Sim. ter essa percepção de que não existe um transtorno alimentar por trás. Pois é, né? Que a gente olha assim, a pessoa mesmo parece que tá com anorexia, né? Já Isso. até certo ponto, tão magrinho, tão só ali, né? A pele e o osso mesmo, e a pessoa continua achando que tá, né, precisando emagrecer mais. Isso, um transtorno alimentar ou um transtorno de autoimagem que pode estar escondido num processo de emagrecimento. Ele realmente podia estar com sobrepeso, com obesidade, foi emagrecendo e aquilo ele não está percebendo fisicamente que aquele corpo é o corpo normal para ele. Então, a gente precisa acolher, de fato, melhor essas pessoas. Por isso a importância do profissional médico junto, para que a gente consiga ali trazer também um apoio também da psicoterapia, da psiquiatria, para ajudar esse paciente no tratamento também do transtorno mental ou transtorno comportamental que está por trás. A gente vê muito as pessoas também passando a beber mais bebida alcoólica, né? Sim. Ingerir mais bebidas alcoólicas, né? Nesse momento ali que também está, né, utilizando o medicamento. E muita gente famosa por aí no meio do mundo, né? Não vou citar nome aqui que é para não, né, gerar polêmica. Mas tem muitos famosos aí hoje em dia que a gente observa, né? Que acaba utilizando a medicação e chega num aspecto que, meu Deus do céu, Isso. juro por Deus, né? Você olha assim, poxa, ela tá tão melhor Parece antes. que está doente, né? Então, Exatamente. Esses casos, assim, a gente não pode tomar como exemplo principal dos tratamentos, senão a gente vai demonizar a classe da medicação, né? e acabar atrapalhando o uso real dela. Sim. Mas deixar o alerta de que pessoas com algum transtorno alimentar ou transtorno de autoimagem, elas também precisam ser acompanhadas e serem vistas também de uma forma bem global e bem... Sim, não só ali passar a medicação e pronto, Isso, né, doutora? exatamente. Precisa ver de uma forma multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Tem outra coisa que o povo fala aí também, a questão da cabeça, né? Cabeça da Ozempic. Né? Daqui a Tem pouco isso vai mesmo? ser cabeça da Monjari. Tem isso É mesmo? a falsa percepção de que a pessoa perdeu muito peso e perdeu muita massa muscular. Isso, de fato, pode acontecer? Pode. Para as pessoas que fazem um processo de perda de peso desacompanhado, por exemplo, de um exercício físico ou de um consumo adequado de proteínas, para que aquela massa muscular ali não seja perdida por completo. Todo o processo de perda de peso, independente que seja com Ozempic, com Mounjaro, com Rybelsus ou com qualquer outra medicação, ela vai ter essa consequência de um pouquinho de perda de massa muscular. Então, é importante que a gente faça esse cálculo da quantidade de proteínas. Sim. E também o acompanhamento do exercício físico de fortalecimento muscular, de hipertrofia. É muito sério para você fazer uma automedicação, ou tomar por conta da moda, ou tomar por conta própria, ou tomar porque fulano de tal. Realmente é muito sério porque você pode enfrentar aí problemas graves na sua saúde. Pois o certo é consultar Está um sempre acompanhado, né? Outra coisa importante, doutora, nosso ouvinte Marcos Tavares aqui tocou num ponto realmente que é bem bacana da gente conversar também. Ele diz assim, bom dia para todos, realmente essas injeções são muito boas enquanto você está usando, mas tem um grande problema, quando para de tomar, você volta a engordar rapidinho. E aí, doutora, realmente acontece? Tomar pro resto da vida agora? Não, pois é, não pode, né? Acho que não, né? Então, hoje em dia a gente está encarando cada vez mais a obesidade como uma doença crônica. E isso tem até aliviado um pouco nossas mentes, assim, e a gente tem trazido isso para os pacientes de uma forma melhor. Uma vez que, encarando que ela é crônica, eu vou precisar de um tratamento a longo prazo. Se eu vou usar medicamentos injetáveis, análogos de GLP-1, para o processo de perda de peso dele, e ele emagreceu, então manter aquele peso perdido é tão mais difícil quanto o próprio processo de emagrecimento. Então, hoje a gente tem conscientizado cada vez mais os pacientes, os profissionais,
os médicos que não são endocrinologistas também, de que precisa de um tratamento contínuo, que seja o uso do análogo de GLP-1, do Ozempic. Vai tomar pelo resto da vida? Talvez não. Pode ser que exista algum outro tipo de medicamento futuramente que substitua. Um exercício físico, uma alimentação adequada, algum outro tipo de medicamento oral que ainda também temos para o tratamento de obesidade, não é só as injeções que tratam hoje em dia a obesidade. Então, encarar como uma doença crônica e que vai precisar de tratamento a longo prazo, vai fazer com que você evite esses altos e baixos de ganhos e perdas de peso. Então, aquele efeito rebote é porque a gente tirava a medicação no momento em que a pessoa tinha acabado de terminar o processo de emagrecimento dele. Cheguei ali no meu objetivo, tira a medicação, mas a mudança de vida não aconteceu, né, doutora? Não aconteceu, ou mesmo o nosso cérebro, ele tem mecanismos compensatórios fisiológicos para reganhar o peso que a gente perdeu. Então, são coisas que a gente não tem controle ainda. Coisas que a gente não tem controle ainda no momento, mas que a gente, com medicação, consegue ali ter um resultado a longo prazo bem adequado, sabe? Então, é importante lembrar disso, porque, veja, a pessoa tem hipertensão. Minha pressão tá boa. Então eu vou tirar aqui o remédio. Vou parar de tomar. A pressão vai subir, assim como diabetes, assim como as doenças crônicas. Então, vamos olhar a obesidade como uma doença, de fato, e não como uma safadeza, uma falta de vergonha na cara, preguiça. Sim. Desleixo. E até mesmo, doutora, é bom saber que esse tratamento, né? Esse tratamento, ele não é um tratamento, não vou passar aqui 1-2 meses só me tratando, vai ser a longo prazo, ou seja, eu tenho que também botar no lápis ali se eu vou conseguir sustentar esse tratamento a longo prazo também, né? Porque como as medicações são muito caras, né? Precisa se preparar o bolso também, né? Precisa ter esse preparo ali do ponto de vista financeiro para arcar com as medicações, com um profissional de educação física, com uma alimentação mais adequada ali também. Então, é todo um contexto, né? Então, acho que se organizar dá para... Outra coisa importante aqui para a gente tratar é sobre... A gente está falando muito já sobre lipedemia, né? Isso? Lipedema, né? O lipedema. Tem relação ali com a tirzepatida, né? Tem dos protocolos, enfim, então, como é que a gente... O lipedema, como ele é um acúmulo desproporcional de gordura nas mulheres, em algumas áreas do corpo, e muitas vezes as mulheres podem ter obesidade associada ao lipedema, a gente pode fazer uso dessa classe de medicação para o tratamento da obesidade e melhora da qualidade daquela paciente com lipedema. Então, ela tem ali uma gordura inflamada, uma gordura que provoca dor, provoca dificuldade para deambular, para andar, provoca inchaço. E quando a gente faz uso dessas medicações pelo fato de diminuir a quantidade de peso e às vezes mobilizar ali uma parte daquela gordura, favorece a melhora indireta desse lipedema. Então, hoje em dia, o que a gente tem visto muito são essas mulheres com lipedema. Às vezes a mulher tem lipedema e é magra, talvez ela não vá ter indicação. O povo estava dizendo que a Paola Oliveira tinha, né? Esses dias eu vi aí uma conversa dessa que ela tinha, bem né? Bem provável, pelo aspecto. Você fazer assim, uma avaliação bem individualizada, mas assim, pelo aspecto parece sim ter um lipedema. O acúmulo dela de gordura mais ali no bumbum, na coxa. Nas coxas, né? Pois é, e a gente vê isso aí. Não é só a questão da celulite, né, doutor? Não, é só a questão da celulite. Não é aquela velha celulite que nos aperreia. É só o buraquinho debaixo da pele, né? O lipedema é um negócio mais profundo, é uma inflamação da gordura. E, de certa forma, a gente tem visto, não tem estudo científico robusto a respeito disso, mas na prática a gente tem visto que essa classe de medicação tem ajudado também no tratamento dessas pacientes portadoras de lipedema. E o tratamento em si, sem essa questão da medicação, seria o que, doutora, para o lipedema? Mudança de estilo de vida, alimentação anti-inflamatória, evitar alimentos ultraprocessados, exercícios orientados para cada fase da doença da mulher, porque ela pode ter uma fase que está mais inflamatória. Eu não posso colocar ela, por exemplo, para fazer uma corrida, fazer uma hidroginástica, ter o acompanhamento também da cirurgia vascular para verificar se tem alguma coisa de base ali por trás na parte dos vasos.
do ponto de vista adequado de beber água, de dormir, estilo de vida saudável em si, facilita também o controle desse lipedema, que também é uma doença crônica e precisa do acompanhamento profissional a longo prazo. Sim. A gente falou do Ozempic, falou do Mounjaro e o Ribelsus. Qual a diferença dele? Ele é mais fraquinho? O Ribelsus, o que é que ele tem e os outros não têm? Então, o Ribelsus, ele é a semaglutida, que é a mesma molécula Sim. do Ozempic, que eles conseguiram colocar dentro de uma cápsula de um comprimido com uma tecnologia bem específica, que ele fica lá dentro da cápsula do comprimido, e a gente conseguiu fazer com que ele tomasse esse comprimido e não precisasse injetar, tá? Então, ele é indicado para pacientes com diabetes, é um antidiabético oral. Temos visto assim resultados com um pouco de diferença, cada paciente é muito individual. Como ele é mais indicado para o tratamento de diabetes, acaba que a perda de peso acontece, mas não tanto igual como se fosse o Ozempic ou o Mounjaro. Então, além disso, falando das questões dos manipulados, também existiu a venda de manipulados de Ribelsus, ou seja, um medicamento que é foi uma filigrana ali que eles conseguiram colocar a molécula dentro de um comprimido para poder fazer uso, que teoricamente era para usar uma vez por semana, eles conseguiram colocar dentro da cápsula. Então, manipular um medicamento como esse exige. Nossa, não que é uma outra tecnologia, pesquisa, um negócio. né? Nossa, não. E uma inspeção muito incisiva em cima, né? Para ver se realmente ali de fato o medicamento vai funcionar. Então, é outro aspecto que a gente tem que ficar de olho, essa questão do manipulado. Sempre atentos, né? Não estamos demonizando as medicações manipuladas. Jamais. A gente está atentando aqui para a questão dos injetáveis e para a Isso. qualidade desses medicamentos que estão sendo Exatamente. comercializados de forma aí inadequada, inclusive até em clínica estética a gente Meu tem Deus, visto, gente. sabe? Então, Cuidado, gente. Ô, é. Jesus, não faça isso. Não faça isso com a sua saúde. Tenha cuidado, tenha apreço pelo seu corpício. Porque fala muito, né, com relação ao corpo. De toda e qualquer forma, doutor, existe, só pra gente finalizar, um canal ali que a gente possa, de repente, divulgar, não divulgar, mas denunciar mais precisamente essa venda desses medicamentos irregulares? Então, o próprio site do Conselho Federal de Medicina estimula as denúncias e também a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem um e-mail específico para denúncias. Essas denúncias podem ser feitas de formas anônimas. Não precisa ser só feita pelo paciente, mas também o médico pode fazer denúncias a respeito de prescrições que você receba de outras pessoas, que você achar que não está dentro ali do que é baseado em ciência. Você pode também denunciar através dos nossos canais da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Aqui na Regional do Rio Grande do Norte, temos esse canal também para abarcar essas denúncias. Maravilha. Portanto, gente, conversamos com a endocrinologista Raíssa Castro. Quem quiser encontrar a Raíssa, encontra onde, Raíssa? Por favor. Meu Instagram é @RaíssaCastroEndócrino. Me sigam para ter mais notícias sobre novidades da parte de emagrecimento e tudo sobre endocrinologia e metabologia. Maravilha, gente. Quero te agradecer, viu, Raíssa? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, trazer aí esse alerta importantíssimo, que a gente não está dizendo aqui para você não usar o medicamento. Usa, mas tem que usar ali, né, com parcimônia, tem que usar da maneira correta, com responsabilidade, que é o mais importante. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Raíssa? E aí, olha, gente, 10 horas e 45 minutos.